Oi, bem-vindo ao Caos e Coisas que Ninguém Pediu. Por quê? Esse podcast existe para que seja um ambiente aberto e livre, para que eu possa falar, me comportar, conversar com vocês. Assim, é monótono, né? Porque é um podcast. Mas existem comentários, existem mensagens que chegam depois, então vai virar uma conversa em algum momento. A ideia do podcast é o quê? Eu vou comentar sobre situações que acontecem na mesa de tarô, eh, o tipo de coisa que eu quero opinar, assim, que tenha acontecido na semana ou no mês, que eu acho interessante falar em um lugar que perdure por mais tempo e que eu tenha mais espaço de fala, não só num tweet, num story ou, enfim, num threads, mas sim um lugar onde eu possa falar e opinar sobre coisas. Porque o nome tem a parte do que ninguém pediu. Porque às vezes são coisas que, assim, só na minha cabeça mesmo, que é relevante e vale comentários. Mas eu vou querer trazer pra cá, porque geralmente as pessoas, no mínimo, se divertem com a doideira da minha cabeça. Então, e pra começar, né, essa introdução na qual eu não falei meu nome, que é Melissa, eu acho que já deu pra sentir a pegada do que vai rolar. Não é pra ser um podcast ensaiado, né, com um roteiro, com uma organização e tudo mais. A voz vai estar incrível, eu espero que seja um som maravilhoso, porque eu tenho um produtor que é meu namorado. Mas de resto aqui é pra ser uma coisa meio vibes Zeca Pagodinho. Se me der vontade de fumar no meio do podcast, eu vou acender meu belo cigarro, vocês vão ouvir. Eu tive uma ideia pra esse podcast, assim, visual, muito de um lugar onde eu possa, do nada, dar vontade de tomar um vinho enquanto eu falo asneira sobre relacionamentos, cotidiano, espiritualidade, vida comum, fofoca, situações. Então é um espaço pra ser aberto mesmo, um espaço pra se sentir, ouvindo áudio de uma amiga enquanto você lava o cabelo, enquanto você lava a louça, enquanto você tá muito à toa, tá? Ao mesmo tempo que não quero me estender nos episódios, a ponto de chegar naquela parte chata do podcast em que você parece que tem alguém falando na sua cabeça de modo muito chatonildo e você pausa o podcast e cansa de ouvir, tá? É pra ser divertido e pra ser rápido e pra ser um entretenimento. Tá, então agora que eu já introduzi toda a ideia, tá, eu vou falar sobre o começo do caos, porque esse episódio vai falar sobre começos. E o meu começo foi como? Era pra esse podcast ter saído ontem, dia 16, às 16h16 da tarde, porque como muitos sabem, né, quem vai chegar nesse podcast porque me segue no Instagram, porque é meu consulente, minha amiga, enfim, eu tenho essa pira estética dos números, né. E aí eu planejei e falei: "Cara, que incrível". Na verdade eu planejei só o horário, 16h16, e pensei no sábado. Fui ver no calendário, era dia 16, falei: "Ah, não é isso. Incrível, maravilhoso". Mas como todos podem ver, hoje é dia 17, porque ontem era umas 21h30 por aí, uma consulente minha me mandou um feedback de uma leitura e falou assim: "Amiga, você não ia lançar um podcast?" E eu soltei o "puta que pariu" mais sincero da minha vida, porque eu passei o dia inteiro de ontem, sábado, dia 16, acreditando que era sexta-feira. Tanto é que eu atendi com tarô, eu segui minha vida, fui vivendo, e aí chegou nessa hora já à noite, eu lembrei, né, e eu não esqueci apenas que ontem era sábado, né, não percebi no caso, mas eu esqueci da existência do podcast, de existência de um lançamento, depois de eu ter passado a semana inteira só pensando nisso, assim, totalmente, assim, praticamente hiperfocada. Falando sobre, reolhando o post que eu fiz sobre a estreia, pensando como que eu seria, planejando qual seria o primeiro episódio, porque como eu disse que eu quero que aqui seja um ambiente mais solto, mais leve, eu realmente não quero ficar roteirizando a ponto de: "Ai, eu quero um tema muito escandaloso, que as pessoas queiram compartilhar e que seja uma coisa inovadora", porque é pra ser leve, né. E é isso, né, foi leve. Hoje é domingo, dia 17, e eu vou tentar lançar, eu não vou nem falar que eu vou lançar às 17h17, porque eu fiquei um pouco
receosa depois de ontem, mas é o plano. Então se você viu eu postando o lançamento 17/17, veja que eu venci, tá, para começo de conversa. Falando sobre isso, né, o tema do episódio é o caos de começar qualquer coisa, né. Sim, eu passei a semana pensando qual seria o tema, se seria histórias de consulentes, inclusive tive histórias muito babadas essa semana. No fim das contas, o podcast se autoalimentou, né, em qual seria esse tema e qual seria o foco da coisa toda. Então, sobre começar projetos novos, né, sobre começar novos relacionamentos, novas amizades, ir para lugares novos, mudar, e como isso geralmente vem acompanhado de caos antes, durante e depois, né. E aí, sempre que a gente vai começar novos projetos, isso vai vir, né, não gosto de usar sempre, porque é muito, né, generalista, mas a maior parte das vezes vai vir acompanhado de ansiedade, de expectativas irreais, de projeções que às vezes nem são nossas pelas coisas, e sim de outras pessoas ou outras situações pela gente, pelas coisas. Então, eh, fica uma voz sabotadora e uma voz de idealização muito grande, ao mesmo tempo batalhando na nossa cabeça, e isso aumenta a chance de caos externos acontecerem, né, ou seja, problemas, atrasos, esquecimentos, até mesmo crises, né, que podem ocorrer, a depender do caso, né, de como está o funcionamento psicológico da pessoa, do preparação, enfim, do preparo que se teve para começar. Quando a gente vai começar relacionamentos, tem aquele ponto de: "Será que eu estou pronta para isso agora? Será que a pessoa realmente quer isso? Será que é por sentimento, por necessidade, por amor mesmo ou por qualquer outra coisa, né, devo ou não?". Eh, aí depois, quando você aceita, de fato, estar em uma relação ou começa, né, ou é a pessoa que pede para estar dentro desse compromisso, chegam outros caos diferentes, né, desse pós-início, que é a questão das projeções que os 2 lados vão trazer pra relação, que podem ter interferências de outras pessoas, então são camadas e camadas. E aí tem a convivência, e tem a rotina, e a coisa, né, ganha esse tom um pouco assustador, que se a gente olhar só para o que é assustador e só para o que causa ansiedade, só porque parece ser muito difícil, a gente pode deixar de perceber ou de dar moral suficiente para a parte que é muito gostosa. É um novo início, é um novo momento, né, dentro da sua vida, é uma relação, uma coisa boa, você tá com alguém, cara, tem que ter coisa boa ali, né, seja o convívio de amizade, essa troca, ter alguém pra sair sempre, poder demonstrar e receber afeto, né, a vida sexual, enfim. No meio de tudo isso, temos coisas muito boas, coisas muito difíceis e coisas que a gente simplesmente não foi ensinado a fazer ou como agir, como responder, né. Então, perceba que a gente é cercado pelo caos o tempo todo, né, e eu vou chegar em algum momento desse podcast para falar disso, mas já vou trazer para cá o pensamento de que não adianta tentar evitar o caos. Não adianta, você tem que aprender a saber reagir, ter confiança em você mesmo que você vai conseguir resolver problemas, que você vai conseguir, né, ter uma resposta boa e rápida e mais saudável para você e para o outro em qualquer situação de começo e desse, né, o começo que é o start, que é a ação inicial, né, que é, por exemplo, numa relação, o sim para um pedido de namoro, e o começo que é a continuidade desse sim, que é a primeira semana, o primeiro mês, e o que vai acontecer dali, o que você vai encontrar depois disso. Isso também na sua vida profissional, é uma mudança de carreira, sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho, procurar o primeiro emprego ou estar em um trabalho e querer ir para outra empresa porque não tá, né, bem ali. Então tem o começo e o pós-começo que faz parte desse começo, e não tem como você olhar e pensar: "Ok, me dê a fórmula secreta", já que o episódio é sobre isso,
para que não tenha mais tantos problemas e não tenha imprevistos. Olha isso, tô tendo imprevistos até comunicativos aqui. Pra que não tenha mudanças bruscas no roteiro que eu planejei na minha cabeça, porque vai ter, entendeu? Vai ter interferências, a gente vive em um mundo onde tem outras pessoas, a gente é protagonista das nossas próprias vidas, mas assim, todo mundo é. Então, é preciso aprender a pensar em como responder. Voltando na minha história sobre o lançamento do podcast, na verdade, né, que deveria ter sido ontem à tarde, naquele momento, a hora que eu recebi a mensagem da minha consulente falando: "Você não ia lançar um podcast?", eu olhei bem pra mensagem, olhei, em cima no meu celular aqui pra onde fica a data, desci, estava lá, sábado, 16 de agosto, 21h30 da noite. E eu fiquei assim, primeiro eu fiquei uns 30 segundos em silêncio, assim, ó, completo choque. Porque primeiro, gente, como é que ninguém me mandou mensagem: "Cadê minhas amigas?", sabe, tipo: "Querida, cadê o podcast? Cadê o post sobre? Cadê os stories? Mesmo se não for sair, cadê a explicação do porquê não saiu? Vocês também esqueceram?". Eu vou preferir pensar que sim, tá. E em seguida, tipo, como que pode ser o meu top um pensamentos da semana e chega no momento eu esqueci, eu sou a dona do podcast e aí eu mandei um áudio pra ela. Falei: "Amiga, eu tô em completo choque". E aí é um áudio que eu tô meio que rindo, meio que falando e meio que xingando a mim mesma. E mandei o áudio e em seguida mandei escrito: "Cara, é isso, né, planejei tanto pra ter o 16, 16, 16, que agora eu vou ter que lançar amanhã 17, 17, porque amanhã é dia 17, então é sobre isso". Aí ela riu, falou: "Vou esperar". Postei um story, falei: "Gente, vocês perceberam que faltou alguma coisa hoje?". As pessoas responderam meu story falando: "Olha, amanhã posta, amanhã me lembra que você vai postar, me manda o link", enfim. E foi isso. Entendeu? Eu podia, e com certeza era o que eu faria alguns meses atrás, receber essa mensagem e falar: "Meu, não é possível, eu não consigo fazer uma coisa do jeito que eu planejei, eu não consigo seguir as próprias regras que eu coloco, e eu sou mesmo esquecida, meu Deus, fiquei atendendo, fiquei fazendo outras coisas, fiquei aqui viajando, não lancei podcast, as pessoas vão me ver como uma péssima profissional e, meu Deus, se ela não tem responsabilidade com as coisas dela, como é que ela vai ter?". Cara, e aí? Eu ia me matar? Porque eu esqueci um podcast um dia no lançamento, que outras pessoas também não me cobraram, ou seja, também não tava lá aquelas coisas mais, né, top um ansiedades das pessoas de ontem. Não, pô, fazer o quê? Vou lançar amanhã. Igual eu falei hoje no começo, nem sei se eu vou conseguir lançar 17, 17, porque eu preciso, né, que esteja tudo lindinho, minha voz maravilhosa. Então, meu namorado produtor vai arrumar esse áudio antes dele ir para o Spotify e para as outras, né, enfim, outras plataformas. Mas o importante foi que eu fiquei assustada, eu ri, eu fiquei puta, sim, na hora, mas eu já reagi, vai amanhã. Aí eu postei o story avisando que vai amanhã. E aí já gerou um engajamentinho. E aí virou inclusive o tema do podcast. E aí eu tô falando sobre isso agora e vocês podem estar rindo de mim ou, enfim, aprendendo alguma coisa no momento que é pra aprender, porque até agora eu tô só introduzindo, né, sobre começos. E é isso, acabou. A gente faz de um limão uma limonada, sabe? A vida, ela tem que ser sobre isso, tá? Sobre a solução do problema, a solução da ansiedade, a ação depois do que aconteceu, que era inesperado e que podia te colocar, talvez, em uma situação de ansiedade mesmo, de medo, de desistir, de deixar pra lá, de largar a mão, né? E aí, ao invés de você fazer isso, você resolve, ou você vira a página. O que não tem remédio, remediado está, né. Seguindo, hã, o caos inicial, ele é natural e ele é necessário, porque a gente não sai do que é previsto pra gente ou, né, de como a gente começou a nossa vida, se a gente não tiver uma ação que contraria como a coisa aconteceu até ali. Ou seja, não tem como
você ser a primeira pessoa na sua família que vai ter um relacionamento saudável, um casamento feliz. A primeira pessoa que fez R$ 1.000.000. A primeira pessoa que teve uma empresa de sucesso ou que foi, sei lá, morar fora. Enfim, né, adicione aqui o que você vê como um grande diferencial, né, porque é comum dentro da sua família, o meio social, enfim. Se você fizer as mesmas coisas que essas pessoas fizeram, vivendo a mesma vida. E até certo ponto da nossa vida, a gente é meio que obrigado a fazer as mesmas coisas, né, do que a nossa família, porque somos crianças e somos adolescentes, seguimos regras, moramos com eles, enfim. E aí como é que tem essa, né, como onde existe a possibilidade de virada que te tira desse meio, que te diferencia? É um momento de coragem, é o momento em que você vai fazer alguma coisa que é muito louca, e isso vai gerar um caos. "Ah, eu quero muito, morar fora, e eu não tenho possibilidade nenhuma agora". O que que você vai fazer? A depender da sua loucura, você vai começar com um mochilão mesmo, sem ter nada, com um mochilão e vai sair pedindo carona, e quando vai ver você tá em outro país, no mesmo, né, continente que dê pra chegar de carro, de ônibus, de coisa, e dali você vai trabalhar ou vai, né, em outro país receber em uma moeda que valha mais, vai conseguir pegar um avião para outro canto, e daqui a pouco você tá lá e você constrói uma vida. E talvez você vai limpar a privada pra isso, pra depois conseguir tá na vida que você queria ter. Então isso é uma loucura, isso é gerar um caos, entendeu? E aí, o que acontece é, isso é preciso ser feito em qualquer situação ou área da vida, enfim, na qual você queira ter um resultado diferente do que as pessoas tiveram até ali. Então, o caos ele vai precisar ser gerado por você ou acontecer na sua vida, né, de modo externo, que é inclusive aquele momento onde aparece a carta da torre nas leituras de tarô. Eu adoro a carta da torre, porque em todos os momentos em que ela aconteceu na minha vida, né, seja para as leituras, enfim, que eu fazia para mim mesmo, ou em percepções de que ela estava ali, era justamente porque eu precisava desse caos bizarro, entendeu? Que é a bomba na torre, e a torre se desfaz por inteira e eu me desfaço por inteira, para depois eu passar por grandes crescimentos, diretamente da torre para um 10 de ouros. E é a mesma coisa na sua vida. Quando você passa por torres ou quando você meio que tem que criar essa torre aí, tem que criar esse movimento, que pode parecer absurdo, na verdade, na maior parte das vezes vai parecer absurdo, para que de fato você saia da curva. Sabe, é uma coisa meio física quântica, uma coisa meio efeito borboleta, chamo do que quiser. Eu chamo de da torre para o 10 de ouros. Se você tá seguindo uma linha reta, cara, você vai chegar no mesmo destino que todo mundo tá chegando. Qual foi a grande curva, né, caminho aleatório que eu tomei pra sair do caminho que estava ali pré-escrito pra mim, de acordo com o que eu vivia até aquele momento e pra onde eu estava indo? Receber o conselho de começar a atender com tarô e não ver ele como um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer. E eu recebi esse conselho, gente, eu segui esse conselho com ódio. Eu segui esse conselho pra poder mostrar que a pessoa estava errada de me falar isso. Que é isso? Mulher, negra, sul de Minas, uma cidadezinha patética aqui, sabe, totalmente coronelista, né, e imagine todos os istas possíveis. E aí a pessoa vem, assim, do alto de ser uma pessoa que já tem família, já tem casa, tá tudo certo, vira pra mim e fala assim: "Olha, por que que você não começa a atender com tarô?". E eu, escutando essa mensagem via WhatsApp, estava na minha casa com o meu aluguel atrasado, sem nada na geladeira, sem ter um emprego, totalmente ferrada, tinha trancado a faculdade, tinha sido demitida, estava, sabe? Tinha como tá mais embaixo do que aquilo. E a pessoa me falou isso, eu fiquei com ódio. Eu falei: "Ai, claro, vou sim, eu vou começar a vender tarô e eu vou me sustentar, vou pagar meu aluguel que tá atrasado e vou viver e vou ter uma carreira, né, sem ter nenhuma formação, sem ter nenhum tempo de CLT com essa profissão, porque, né, não existe essa na carteira pra taróloga. Vou viver nessa realidade aí do seu mundinho cor-de-rosa do qual você tá querendo me convencer que vai dar tudo muito certo. Claro que eu vou fazer isso". Né, e eu estava tão brava, mas naquele momento a minha reação foi de
Assim, uma coisa meio ego, uma coisa meio infantil, mas ao mesmo tempo uma coisa muito orquestrada, tenho certeza, pelas pessoas, os seres que me regem, principalmente minha cigana, né. Porque eu poderia nesse momento só fazer o que eu faria de comum, que seria: "Ai, vou parar de responder, vou fingir que nem vi isso aqui e vou ficar brava e chorando". Mas na verdade eu peguei meu celular, estava na minha mão na verdade, né, essa conversa foi online, como dá pra perceber. E abri um Instagram secundário, escrevi lá: "Ah, tá, preciso de um arroba, vai ser taróloga do quê?". Pensei em algumas palavras, do nada veio caos, do nada, isso não foi uma coisa calculada. E aí escrevi: "Taróloga caos, taróloga com caos, taróloga do caos". E aí o arroba já estava sendo usado, né, um fenômeno muito incrível, sempre os melhores arrobas sendo usado por pessoas que não usam o perfil. Coloquei um S a mais, criei. Fiz um postzinho com uma foto do meu altar, uma foto que eu já tinha no meu celular de uma tiragem que eu fiz pra mim mesma, e um catálogozinho, assim, que tinha umas 5 opções, eh, de tiragens, né, que eram perguntas, 1 hora livre pra perguntas e tal, templo de Afrodite, e uma legenda tipo: "Ai galera, vou começar a atender com tarô agora, então me sigam e comprem", sei lá. E eu fiz a minha primeira venda naquela noite. E fiz outra venda naquela noite, e fiz outra venda no dia seguinte, e estou fazendo vendas até hoje, 2 anos depois. E isso me tirou totalmente da reta que estava, assim, escrita pra eu seguir, né. Que era o que aonde eu ia chegar seguindo o caminho que eu estava seguindo, que era o quê? Eu fui demitida, então eu vou entregar currículos em outras empresas do mesmo segmento, vou passar. Eu sempre fui bem boa com entrevistas, mas naquele momento não estava funcionando, estava tudo muito travado, como se não era pra eu fazer aquilo. E depois que eu entrar num CLT de outra pessoa, ou outra empresa, eu vou entrar na faculdade de novo, talvez em outro curso, porque eu não vou conseguir pegar direito, né, sem ter as rendas que eu tinha antes. E é isso, ia ter uma vida medíocre, basicamente, do meu ponto de vista, tá. Para mim, pra minha vida, aquilo não cabia, aquilo não ia funcionar. Eu não sei seguir regra, né, então o CLT o CLT não é pra ninguém, né, mas estamos no capitalismo, então a gente tem que seguir essas regras, mas eu mais do que ninguém, não conseguia, né. E aí, assim, o tarô entrou na minha vida, e a coisa foi se profissionalizando, depois eu, né, desfiz esse perfil secundário e coloquei o tarô no meu perfil pessoal, que virou profissional agora e é de onde vocês me encontram. Hã, e é isso. Foi um grande caos, foi um caos muito grande, né, e eu tive outras torres depois disso, das quais eu tive que começar de novo, enfim, sempre foi muito positivo. Então assim, abrace o caos e pense na sua reação a ele, entendeu? A reação, ela é muito mais importante do que qualquer coisa que aconteça na sua vida. Abre aspas, não tô falando de situações de traumas e situações de abusos, situações nesse nível, tá, pelo amor de Deus. Que você não vai encontrar esse tipo de irresponsabilidade. Mas, entenda que eu tô falando de modo muito generalizado sobre, né, coisas gerais. Nos relacionamentos também, né, às vezes parece que é um grande problema você perder alguém ou perder um relacionamento ou ter que mudar as coisas e tal, e na verdade isso pode te salvar, né. Às vezes o seu namorado tá te atrasando pra encontrar seu marido, às vezes a sua ficante está te atrasando chegar na sua namorada, entendeu. E sim, aqui englobe casais LGBT, tá. Fiz os 2 pra dar pra inverter pra qualquer lado aí, tá bom. Inclusive eu sou bissexual, vou pontuar isso aqui. Aquelas, né, síndrome de cancelamento, tentando não ser cancelada. E é muito sobre isso, tá. O começo ele vai ser assustador, nem sempre vai ser "Ah, eu queria fazer isso, aí eu planejei que ia ser assim, quando eu fizesse este post ia ter essa tal reação, e quando eu lançasse esse produto, essa marca, essa coisa, as pessoas iam reagir desse jeito", e reagiram, e quando vê, eu fiquei milionária. Isso é papinho construído à la Silvio Santos, tá, de: "Ai, eu vendi a caneta e agora eu tô aqui dando 1.000.000 para as pessoas". Não. Não, família Bravanel, assim, vem de séculos de riqueza, tá. E aí essa historinha sempre que for uma historinha muito bonitinha,
rápido, ai eu terminei a faculdade, aí eu comprei um escritório, aí a coisa subiu, escalou maravilhosamente bem. Ou é uma história construída, pra você se inspirar e querer comprar algo dessa pessoa, ou no mínimo, os caos ali foram todos retirados pra parecer que foi tudo bonitinho. No meio disso teve, realmente me formei e comprei um escritório, e aí eu descobri que o escritório tinha um problema, e aí eu tive que vender, e tive que comprar outro, ou tive que vender e alugar um, e aí eu tive que voltar atrás, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa nesse sentido, e nem sempre isso vai ser positivo, tá? Nem tudo é: "Ai, porque a espiritualidade quis assim, era pra ser desse jeito e tal, não". Às vezes simplesmente é uma merda. Mas o importante não é a merda, o importante é o que você faz com essa merda, entendeu? E essa é a sua responsabilidade dentro dessas situações. E, dito isso, o caos, ele não é o fim. O caos, na verdade, é o começo, ele é a faísca que acende o próximo movimento, e por isso começos são caóticos, e por isso, antes de grandes começos, antes de grandes viradas, parece que a nossa vida tá toda dando errado. Que tá tudo fora dos eixos, que não tem mais o que fazer, não tem como consertar, não tem da onde tirar, assim, leite de pera, entendeu? Porque, de fato, é isso que te tira da inércia, do caminho reto, do qual você esteve trilhando e estava caminhando para chegar, que é o igual de todo mundo. Então, quer ser diferente? Quer ter um sucesso maior, né, uma renda melhor, uma vida diferente? Seja corajoso. Corajoso não é ter medo, corajoso é superar esse medo, fazer com medo mesmo, entendeu? "Ah, não, mas eu quero uma vida, na verdade, que seja muito, tranquila, comum, sabe, sei lá, eu quero casar, ter filhos e ficar de boa e é sobre isso, não quero". Mesmo assim, você vai lidar com o caos durante a sua vida. Isso também é um começo para construir esse caminho que é comum e tranquilo, que pode ser muito menosprezado por algumas pessoas ou evitado, né, ser tipo, motivo de repulsa para muita gente. Ainda assim, você vai precisar ter a coragem de peitar isso e a coragem de lidar com problemas e caos e olhando muito mais para a solução, para sua reação, para o desenvolvimento da coisa do que para o problema em si. Olhar para o problema é paralisar, é desistir, no mínimo entrar em uma pira de procrastinação, entendeu? Então são coisas que não ajudam, nunca vão ajudar. Portanto, como eu falo muito, eu acho que já deu pra entender muito bem qual que é o recado e a mensagem desse podcast, eu vou finalizar por aqui. Calma, tem um fechamento bonitinho, tá? Tô só avisando que estou chegando no fechamento. Pra que a gente possa conversar sobre isso nesse pós, né. Comentem, esse podcast falando o que que você achou, se você concorda com isso, se você vê um caminho diferente, se você prefere, na verdade, olhar para o problema, e a solução ela vem a solução não, o pós ela vem após a solução. Se você tem uma percepção diferente, vamos conversar sobre isso, tá. Então é isso, talvez esse seja o verdadeiro caos de começar qualquer coisa, aceitar que nunca vai ser perfeito. Pode ser bom, pode ser um pouco mais fácil, mas perfeito os começos nunca serão, né. E ainda assim ter coragem de seguir em frente, de fazer e acontecer e de seguir o caminho que é seu. Né, com o mínimo de interferências externas inconscientes possíveis. Para isso é preciso autoconhecimento, é preciso terapia muitas vezes, é preciso, se entender e perceber o que é você e o que é o outro, o que é o meio, o que é o problema não é você, o problema está ali, e a gente passa por ele, entendeu? E outra coisa que eu quero deixar aqui, inclusive, já pode ser até o começo, né, da nossa conversa pós-podcast, que é: qual foi a última coisa que você deixou de fazer por conta de um caos que surgiu no meio do caminho, né? Ou qual foi a última coisa que você achou começando, achou que começaria de uma forma perfeita, linda e maravilhosa, e aí do nada veio, assim, uma problemática bizarra logo de cara, né. E o que te ensinou isso, a forma como você reagiu, o resultado que você teve por como você reagiu nessa situação.
quero saber, tá? Porque todo mundo tem experiência em relação a isso daqui. E eu sou uma curiosa, sou uma fofoqueira. Meu trabalho é um trabalho de fofoqueira, né? Se você for olhar bem. E como eu disse, por mais que seja um podcast, o que obviamente torna a minha fala um monótono, né? Eu quero um monólogo monótono, não. O monólogo, eu quero que isso se transforme em uma conversa, tá, com pós, com respostas e tudo mais, tá bom? Até porque precisamos construir o próximo episódio, e não seremos se será uma opinião sobre um caso, se será um caso do tarô, se será uma continuidade dessa conversa, claro que em outro tom, em outro aspecto, né, veremos. Bom, me conta se esse episódio fez sentido, compartilha com alguém que também tá passando por esse processo, né, de transição na vida, mudanças, seja ela em qual área for, né. E sobre esses tropeços e levantar do tropeço e continuar seguindo, tá. E esse foi o primeiro episódio de Caos e Outras Coisas que Ninguém Pediu, tá. Obrigada por estar aqui, eu prometo que no próximo episódio, vai ter mais caos, tá. Não tantas vezes, acho que eu falei gente, alguém por favor conta quantas vezes eu falei a palavra caos nesse episódio, porque assim, acho que eu pesei um pouquinho na mão, eu percebi, tá. É isso, esse episódio inclusive nem teve, né. Eu vou até tá lá pra ter, ó. Não tô acendendo cigarro, só fiz o barulhinho mesmo do isqueiro. Hã, porque era pra ter e parecer uma coisa meio Zeca Pagodinho, como eu falei no início, mas como é o primeiro e eu me empolguei falando, nem precisei de artifícios. O copo com vinho tá aqui, o cigarro tá aqui, mas não foi utilizado. É sobre isso. Tô muito ansiosa pra todo mundo ouvir, tô ansiosa, para os retornos sobre isso. Me contem o que vocês acharam, me conta se gostaram da qualidade do som, se deu pra ouvir, se minha dicção tá péssima, ou se tá ok, ou se achou ótima, se você vai ouvir. Se inscreva aqui, tá. Antes esse perfil de podcast ele era pra apenas previsões e leituras, e foi por isso inclusive que eu tinha, né, teve esse hiato, porque eu coloquei muita responsabilidade, um peso de uma coisa que tinha que ser mágica e mística e todo mundo tinha que se, né, se ver naquelas leituras, tã-nã-nã. Então dei uma pausa. Nesse podcast aqui vão ter também, assim, previsões em alguns momentos, talvez mensais, talvez semanais, talvez sobre aspectos, astrológicos, mas eu não vou colocar isso como um ponto de, prioridade ou como o que chame pessoas pra cá. Tá? Pra não me trazer essa pressão, pra eu não travar, eu não vou causar um caos, né, já tem muito aí por fora, então é pra ser leve, é pra ser maneiro, pra ser divertido, me conta se riu, me conta se, enfim, chorou, aquelas. E é isso, beijinhos, obrigada, até sábado que vem, vai ser sábado, tá, 16 que vem. Beijo.